Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Aqui novamente com vocês da Moara, Cláudia Canibisques. E novamente aqui conosco. Muito obrigada, Eric, por ter aceito o nosso convite de novo. Eric Nakanomi, quiser se apresentar para os que ainda não te conhecem. Galera, sou Eric Nakanomi, sou professor do curso de Artes Visuais da UFAM Parintins. Atualmente estou como presidente do Conselho de Artes Boi Bumbá Caprichoso, né? Sou artista visual e trabalho muito na questão ligada a poéticas da cultura popular amazônica, né? Principalmente as relações aí que tecem a brincadeira de boi bumbá. Tá certo. Então, Eric, a gente conversou bastante da vez passada sobre a sua história, né, a sua trajetória como artista e como professor. E agora, naquela época já estava assim, né? Nós estamos agora num período de pandemia, Covid-19. Nós já ultrapassamos um mês de, infelizmente, né, de, de isolamento Isolamento, né? social, isolamento social. E aí eu gostaria de saber, porque muitas pessoas sabem que eu moro em Parintins e que eu trabalho no curso de artes, e muitas pessoas perguntam para a gente em que pé que está o Festival Folclórico de Parintins, o que os artistas estão pensando a respeito desse momento, o que as diretorias têm pensado, o que os governos têm pensado. Você tem alguma informação aí para passar para a gente? Sim, na verdade, o Festival de Parintins, né, assim como todas as manifestações de cultura popular, todas as programações de cultura, né, como a gente percebe aí a SP Arte, a Bienal de São Paulo, os festivais de interior, assim, todas as linguagens acabaram sendo afetadas por isso, né? E hoje, assim, acredito que tanto o festival quanto as demais programações, elas vivem um momento de incerteza, né? Uma incerteza por conta de um calendário onde ninguém sabe dar uma resposta, e aí eu estou falando da situação do Covid mesmo, né? Que até o presente momento a gente percebe que nós ainda não temos respostas fixas, ninguém sabe dizer assim o fim desse período de isolamento social, o fim desse momento de risco, né? Não adianta a gente pensar também na situação de o fim de isolamento, o fim de quarentena, mas também uma coisa é isolamento e quarentena, outra coisa é o fim de tempos de risco. Então depende muito dessa situação, né? Hoje, os dois bois acredito que não tenham respostas sobre questão de data, né? O que existe é um anseio muito grande em realizar a festa, né? Eu vou explicar os motivos. Claro, dentro de uma outra situação, assim como todo e qualquer como tudo da nossa vida foi afetado, né? Questão de trabalho, questão escolar, e o boi entra nesse grande bojo, né? Que foi afetado. A gente tem que entender aí o que é primeiro, o que é boi para a gente, né? É importante a gente conversar sobre essa situação, né? Do que é o boi bumbá e para quem é esse boi bumbá, né? Quando a gente fala assim, questões, por exemplo, de incerteza, há um medo, inclusive, de se pensar ou se afixar determinada data, sabendo que a resposta pode, de repente, parecer economicamente pior, né? Vamos supor que marquem para determinado mês e a descida da curva relacionada ao vírus não atenda às expectativas. Então, tudo, né, acaba estando ligado a essa situação do corona, né? Hoje se vive uma outra a cultura, né, e o boi entra nesse bojo, vive uma outra realidade, uma realidade digital, uma realidade virtual, que obviamente tira a questão da vivência, da participação humana, corporal, mas que acaba sendo uma ferramenta inclusive terapêutica. Eu digo terapêutica porque é válido a gente pontuar sempre que, por questões científicas,
a gente sabe que a tristeza nos abala psicologicamente e baixa a nossa imunidade. Então, acredito que hoje, mais do que nunca, eu entrei na pandemia imaginando assim, nossa, agora que vão falar mesmo dessas questões relacionadas a artes, né? As artes, a educação, e vi que foi ao contrário do que eu achava. As pessoas elas podem até não querer ver, mas esse é o momento que a gente percebe a importância da arte e da cultura nesse momento. É o que tem nos afagado, né? Para além da fé, é o que tem nos abraçado, é o que tem acalmado os nossos corações. São as artes, sejam elas por meio das fotografias que fazem reproduções de pinturas, dos vídeos e filmes, que é o que tem assim afagado o ânimo de muita gente, né? E uma série assim de outras linguagens que a gente sabe que tem ajudado, e o boi também entrou nessa situação de poder afagar essas dores nesse momento. Então a gente vive essa realidade. Agora é importante, Claudinha, antes da gente entrar nessa questão de como está hoje, a gente faz um apanhado geral para que as pessoas elas entendam o que acontece, né? Geralmente a gente tem aí, eu vou ser muito realista, aqui eu não estou de branco, não estou de boi caprichoso, eu estou de professor Érico, então eu quero falar muito assim, francamente, claramente, a minha opinião. A gente sabe, por exemplo, que existe aí uma conjuntura toda, né, que pesa positivamente, pesa negativamente para a festa do Boi Bumbá. A gente entende, por exemplo, a gente percebe comentários assim do tipo, nossa, bebedeira, cachaçada, e aí vem um discurso político no seguinte, arte para quê? Artista não serve para nada. São coisas que eu tenho visto, ouvido muito. Esses dias eu estava acompanhando uma conversa da Letícia Sabatella e vi comentários assim de correntes políticas dizendo artista é um lixo, artista não serve para nada, tem que acabar com isso. Nossa, eu fiquei assim, extremamente afetado. Então a gente percebe assim que existem tendências religiosas, políticas que já pensam dessa maneira. E aí há comentários do tipo, né? Para que isso? Dinheiro jogado fora, enfim, esse tipo de situação que nós não podemos ignorar porque vem de uma maneira extremamente forte dentro da cultura brasileira nesses últimos 4, 3 anos que a gente tem vivido. E fora que antes também não era uma maravilha, a gente já vivia no processo de sucateamento, né? Mas não tão às claras como é hoje. E o que acontece? No meio dessa situação, que as pessoas elas gostam de injetar uma ideia do festival somente partindo desse ponto de vista, né? Do ponto de vista de Parintins, festa, bebedeira, alegria, curtição, e não é bem assim. É importante a gente lembrar que a festa de Parintins, ela é uma festa que atende diretamente, eu não posso falar do boi contrário em números, né? Eu posso falar do boi garantido por alto, mas acredito que seja muito próximo à situação do Boi Bumbá caprichoso e algumas especificidades por questões de serem 2 times distintos, né? Mas, por exemplo, nós atendemos quase 400 pessoas dentro do galpão de fazer alegorias, né? Então nós temos assim 400 pessoas, dentre eles artistas nas suas respectivas categorias, escultores, pasteladores, soldadores, ferreiros, costureiras que trabalham nessa parte de galpão de alegoria e que estão paradas nesse momento. E que estão tentando, e eu estou falando de pessoas como a minha mãe, que ela, se eu perguntar à mamãe, ela sabe que é o WhatsApp, ela vai me perguntar, é um remédio? Minha mãe não sabe. As pessoas da região norte têm outros saberes, um outro conhecimento que é diferenciado, que está ligado muito à questão da floresta, mas essa parte tecnológica, como é muito complexa para várias partes do interior do Amazonas, não dominam. Então, nem todo mundo teve acesso a determinados auxílios, mesmo sabendo que tem auxílio para artistas, mas esse artista tem que ter acesso a um computador, esse artista tem que ter acesso à internet e tem que ter o conhecimento disso, nem todos têm. Então a gente sabe que essa galera toda apenas de galpão está sendo afetada. Eu estou falando, sem falar de outras costureiras na parte do figurino, estou falando de 40 costureiras, eu estou falando de figurinistas, 60 figurinistas de ponta. Cada um desses possui 5 ajudantes. E aí nós temos
pessoas que usam a brincadeira do boi por funções terapêuticas. Foi assim que eu entrei no boi. Né? A minha família é de boi-bumbá. Com a separação dos meus pais, eu vou direto, né, para o boi, numa ação direta, diria assim, não como partícipe de comunidade, mas como parte de dentro, por conta da separação dos meus pais. Então, quantas pessoas dessa brincam na marujada, nas tribos, porque querem dançar, tocar e participar dessas situações dentro de uma outra dimensão e que, nesse momento, estão sendo afetadas. Né? Então, nós paramos, por exemplo, shows de turista que, querendo ou não, aquece um pouco a questão do mercado de artesanato na cidade. Essas pessoas vão para o Porto de Parintins e armam aí mais ou menos umas 50 tendas na venda de produtos, né, artesanais que hoje não estão vendendo. Né? Quando foi anunciado logo o vírus mesmo no Brasil, o medo começou porque a gente atende aí navios que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa, e assim tem nos afetado muito, né? Fica várias perguntas que nós não sabemos responder, porque depende muito do término da questão do vírus. E arte, a gente sabe que existem outras correntes na arte contemporânea que trabalham muito bem questões de arte e tecnologia. Mas a linguagem do boi é uma linguagem pessoal, é em rede. Se é em rede, e eu estou falando aqui de rede da Cecília, de fato uma rede de pessoas e não uma rede conectiva de internet. A gente sabe que essas muitas mãos pararam de construir essa festa, nem começaram. Né? Hoje acredito que o Boi Garantido esteja com seu projeto pronto, como o Boi Caprichoso está com seu projeto pronto, mas que não serve para nada. É apenas um papel, uma teoria que só ganha vida no partir do momento que vai para a mão desses artistas, desses magos que fazem a festa. E aí a gente se pergunta quais serão os impactos. Oi? Porque assim, eu vi que a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins criou, eles vão lançar um leilão, né, das obras, até mesmo para ter uma movimentação e tudo mais. Houve por parte, ou você pode pensar alguma coisa no futuro próximo, com relação aos bois, ao governo e à própria universidade, o liceu, para pensar numa estrutura em que favoreça essa movimentação artística de Parintins? Olha, está acontecendo várias ações. As ações, quando estou falando, não são projetos, são ações. Né? O Boi Caprichoso lançou por meio de seus diretores, não foi associação, né? Uma campanha de arrecadação de alimentos. E nós começamos a trabalhar, por exemplo, com os dançarinos. Por que os dançarinos primeiro? Porque ainda existia a esperança de que fosse mais curto esse processo do corona, né? E aí nós objetivamos justamente aquelas pessoas que são brincantes. O que seria um brincante? Aquela pessoa que participa do boi, brinca apenas, não tem contrato, não recebe. E nós começamos por esses dançarinos. Né? Os dançarinos, eles brincam no período do festival e durante o decorrer do ano, quando o fã, o EA, IFAM, arraiais, igrejas pedem a participação dos bois, eles vão gratuitamente, participam. Então, o nosso carinho especial foi com essa comunidade, que são pessoas carentes, e nós conseguimos, assim, usando o nome do boi, pedindo de torcedores, inclusive o nome era Rede Solidária Povo Caprichoso. Por que Povo Caprichoso? É uma torcida, então a gente sabe que tem do juiz ao médico até a costureira, o estivador. Então existem pessoas que podem ajudar e pessoas que precisam de ajuda. Nós conseguimos alcançar aí quase que 300 cestas. A campanha ainda não acabou. O Boi Garantido também fez sua campanha. E por classes artísticas, a gente percebeu em Parintins que está havendo empenho. Por exemplo, os músicos fizeram lives das suas respectivas bandas e conseguiram angariar. Então, por exemplo, o Edmundo Oran, que é o apresentador do Boi Caprichoso, junto com Israel, fez uma live via crítica e os alimentos foram doados aos músicos. Então, a gente percebe assim, um ajudando o outro, né? É uma experiência para a gente muito complexa, porque é uma coisa, alguém está preparado para esse tipo de situação? Não, né? A gente sabe que até a classe médica não estava, porque era um vírus que nós desconhecíamos e uma realidade também que nós desconhecíamos, né? E aí a gente percebe que
hoje a gente tem agido de uma maneira de uma rede solidária, uma rede afetiva. Por que rede afetiva? Existem pessoas que, de situações em situações. Eu tenho problema, por exemplo, de ansiedade, né? Já vivi com pânico há um tempo atrás, e quando a gente fala de rede afetiva também é no sentido de incentivar. Isso a gente incentiva muito, né, nos nossos grupos, né? Ligue para os colegas, coloque à disposição para conversar, porque às vezes esse tipo de conversa, esse tipo de carinho, ele é de fundamental importância nesse momento, né? A gente sabe que, inclusive, algumas pessoas ligadas ao próprio boi já positivaram dentro de suas famílias, então a gente consegue atender com coisas assim muito pequenas, mas que são de fundamental importância para quem está recebendo, né? Você, como foi professora do curso, sabe que a realidade de Parintins aqui é muito delicada, né? Quando eu falo delicada, porque você imagina uma margem de pobreza, e quando você percebe essa margem de pobreza é muito maior do que você imagina, né? Nós estamos falando aqui do nosso público, a nossa população de Parintins, que é uma situação assim, extremamente complexa, e que esses ganhos, apesar de serem poucos, mas eles estão fazendo assim poucos individualmente, mas estão fazendo uma falta muito grande em Parintins, né? A gente percebe assim um clima, né? Pelo lado do Caprichoso, por exemplo, o nosso calendário, né, foi abortado totalmente, né? E você vê que todo o mecanismo de captação de recursos para a cidade por meio dessa situação do festival, a gente sabe que foi afetado. Eu acredito que indiretamente o boi aplica muito mais do que recebe. Aí vai uma crítica minha, né? A rede hoteleira, por exemplo, não passa recursos para o festival, mas eu acredito que é uma das que mais recebe. A parte de transporte, avião, barco, não implanta R$ 1 para os artistas de Caprichoso, de garantido, das associações, mas tenho certeza que recebe muito mais do que os próprios habitantes, as pessoas que estão ligadas direto, mas aquece também economicamente aí por conta de haver funcionários, tanto na rede fluvial, na parte aérea, em todas essas questões aí que têm ligadas, né? E tem um detalhe também muito importante nisso, né? A gente sabe que o Festival de Parintins houve um fenômeno social no início da década de 90, né, até o fim da década de 90, que fez com que a gente discute outras questões voltadas até mecanismos do capitalismo sobre identidade, que fez com que outras festas menores nascessem ou outras festas pudessem mudar para adaptar a um formato que estava dando certo, que era o Boi Bumbara. Então a gente vê uma série de outras festas que nós nos perguntamos, né, como vão ficar as outras festas também. Porque a gente pensa assim, um festival que pode ser realizado em uma outra data, ele vai ser adaptado. A gente não tem como prever de que maneira mas quando você pensa que é uma festa que não é só materiais sintéticos, você trabalha com materiais da natureza, né? Palha, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, cuia, existe um momento, né, de colheita, o molongó, agora na época da seca que se colhe o molongó, uma madeira que nasce nos igapós, nos alagados, né? Vai ser nesse período do segundo semestre. Então você assim você percebe vai ter uma mudança estética, porque nem todo material vai estar pronto para a gente usar, né? Eu fico imaginando a paisagem que o turista, o visitante vai ver de uma Parintins na seca é diferente de uma paisagem da cheia, né? Os banhistas aí que fazem o contorno da ilha ou que gostam de tomar sua cervejinha ao fundo da cidade, não vão ter lago para mergulhar, canta-galo, né? É uma outra paisagem, é uma outra perspectiva. No caso, havendo festival no período de fim de ano, será uma outra realidade, e uma realidade que, inclusive, vai afetar o próximo festival, já que um festival ele inicia sua movimentação interna em meados da segunda quinzena de julho, né, para debater
as suas falhas, para pensar a poética que vai ser caminhada e para que fim de agosto já se inicie aí uma nova proposta. Então, tudo isso é é um impacto muito grande e, ao mesmo tempo, muito duvidoso, né? O que eu estou falando aqui são hipóteses, não tem como eu falar de uma realidade, porque depende muito do fim, né, desse momento de triste de contaminação aqui. Hoje o nosso sentimento é um sentimento de estamos cuidando da esperança de se ter a festa, cuidando por quê? Porque a gente entende que existem muitas pessoas como os artistas que só têm recursos para mais um mês, e aí eu estou falando para mais um mês de alimentação, eu estou falando para mais um mês para pagar suas contas, para uma série de situações, e que a gente precisa disso para a sobrevivência dessas pessoas, mas a gente entende que agora não é o momento de pensar como foco, como prioridade o boi. Né? A gente entende que agora é o momento de nós nos cuidarmos, nos ajudarmos, ficarmos nas nossas casas, né? Contribuindo como a gente pode, seja da maneira que eu puder atender um telefone e conversar com alguém, né? Voltando a lembrar que a nossa imunidade ela é abatida por essas questões, por esses impactos, seja o momento que eu posso ajudar um companheiro, algum amigo, algum artista, algum compositor, né? Ou nessas redes que os grupos têm criado, sejam eles de bailarinos, músicos, banda, brincantes. Eu entendo que eu vou tocar aqui um assunto meio polêmico, porque entra por questões assim, política. Eu não falo política muito maior do que presidente, muito maior do que governador, mas existe sim, por exemplo, que o vírus ele acaba revelando umas realidades que nós não queríamos ver, ou que a maioria da população queria evitar. Mas agora, se a gente pensava, por exemplo, se muitos queriam negar distribuição e a organização por classe social, agora a galera está vendo, né? Quem é pobre está lembrando que é pobre. Quem é classe média está lembrando que é classe média, né? Que teve um momento de fase que muita gente estava achando, né? Tem o iPhone, sou rico, me poupe. Né? Sabe que não é bem assim. No rico vivo com iPhone. Que as pessoas não entendem que se a gente para de trabalhar o mês que vem, a gente passa fome também, né? Mas a grande questão que a gente pode levantar, e talvez esse vídeo até possa servir para isso, é para estar aí pelo YouTube, né? A gente consegue colocar nos comentários das pessoas estarem divulgando isso, né? Olha, quais são as redes de artistas que estão surgindo, grupos de artistas, até mesmo sites, né? Como a própria APP está fazendo, né? De fazer os leilões, de estar pensando, tá, então se o festival a gente está tendo que esperar, né? Para saber as datas, saber como que isso vai se proceder, como é que a gente pode estar auxiliando os artistas e como é que a gente pode estar se inserindo nesses grupos de artistas durante esse período em que a gente não pode estar presencialmente ali junto, né? Uhum. Sim, eu vou tentar entrar em contato com essas determinadas assessorias e envio aqui para Moara os contatos das redes que estão acontecendo, né? Tanto do Boi Caprichoso, do Boi Garantido, a gente consegue também o da APP, eu posso ver o dos músicos e de outros momentos que vão surgir para que essas redes afetivas possam sanar. Resolver ninguém vai, né? A gente entende que não existe nenhum gênio trancado aí que estava com um planejamento de crise para que na sua escola, no seu instituto esteja tudo bem, imagine em uma brincadeira, né? Mas a gente tem recebido assim muita ajuda, né? De várias pessoas, né, que têm vontade de participar dessas redes de colaboração e, ao mesmo tempo, sendo surpreendidos com várias ações. Né? Um momento assim, muito, muito delicado. Agora, uma coisa assim, que eu acho muito interessante, Claudinha, é da gente poder também divulgar sobre essa questão da festa. Porque a mística da festa
ela é fantasiosa, então faz com que as pessoas sempre pensem assim como a Festa dos Milhões, o maior espetáculo da floresta, essa coisa megalomaníaca da cultura parintinense. E a gente não pode esquecer que artista é trabalhador. E esses trabalhadores, hoje, eles precisam se alimentar, alimentar suas famílias, né? O seu recurso arrecadado aí no carnaval, eu estou falando isso porque já a universidade, por meio do curso de Geografia em Manaus, a UEA, por meio do curso de Ciências Sociais, já estudaram esses fenômenos, né? Desse trabalhador que criou uma corrente. Qual corrente? Uma corrente de festas, né? Termina o Carnaval do Rio, ele vai para Parintins, termina aí existem outras que vão passando por outras festas, né? Então o artista X vai para Parintins, depois ele vai para Juruti, depois. Então quando essa corrente frágil quebra, né? Como é que fica esse artista hoje, né? Como é que fica a situação dessas pessoas que participam, são seres humanos, né? Então, assim, que a galera e a comunidade também olhem com este olhar, né? De trabalhadores, de pessoas que colocam a mão, de fato, para fazer a festa. E quem são, né, essas pessoas que fazem isso, né? Quem são os detentores desse conhecimento, né? Que fazem isso. Porque é muito bonito a gente romantizar e falar desse artista, né, como gênio, como benquisto, mas é importante colocar ele como cidadão da floresta, como cidadão do mundo, que tem seus problemas, que tem aí sua vida e que depende disso, né? Não é a alegria do gênio, do mito, como se tem colocado nas revistas, nos jornais, mas é importante falar dele. Como é que está esse artista hoje que necessita financeiramente do boi? Como é que está hoje os bailarinos, os brincantes, as pessoas que precisam do boi como terapia? Quando eu era criança, Claudinha, muitas das vezes não, eu nunca ouvi falar, por exemplo, de educação inclusiva. E quando eu era criança, minha mãe me levava no curral, naquela época eu não compreendia a força da cultura popular, mas eu conhecia o Tchanga, é uma pessoa com síndrome de Down, o seu Cagente, o seu Emano, então eram pessoas que eram incluídas na marujada e que depois que veio a discussão de inclusão, educação inclusiva, eu vim entender, nossa, o boi já fazia isso, sempre fez. E aqui eu não estou falando de presidente, disso ou de qualquer situação, estou falando de uma comunidade que se abraça. Estou falando de uma comunidade que afaga e apaga as determinadas diferenças por meio de alguns mecanismos, e a arte e a cultura popular era uma dessa, porque ali no meio eles eram queridos com seu cheque-cheque, com a sua palminha, com o seu tambor. Quantas vezes eu vi essas pessoas e ganham irmãos, ganham amigos e que estão ali. Então, quantos de nós que participam da brincadeira por uma questão como eu precisei, afetivamente e terapeuticamente, com um problema na minha infância, quantos ainda precisam hoje, estão longe disso, né? E a gente precisa olhar para a festa com um outro olhar, né? Que é o olhar humano, que é o olhar de quem faz isso. E tentar deixar de lado, nesse momento, essa coisa de nossa, a Festa dos Milhões, a festa... existem marcas, existem lacunas, manchas que ficaram na festa realmente por conta de responsabilidades, mas a gente não pode ferir todos. É muito chato, inclusive, participar de discussão, as pessoas olharem pra gente, o boi, né? O boi que tem presidentes que passaram e roubaram. O boi, isso é muito chato, é como se você colocasse todo mundo num balaio só, né? E a gente entende que a festa, apesar de as pessoas terem de muitas pessoas terem manchado, mas a gente percebe, a gente tem que entender que ela não foi uma coisa de cima para baixo, ela foi uma coisa de baixo para cima, né? As grandes elites e o Estado abraçaram algo que veio do povo, que foi feito pelo povo. E a gente não pode distanciar isso. Vários momentos já falei assim, não, eu preciso me afastar. Depois eu paro, não vou. Por quê? Porque se a gente entregar isso que é nosso, é isso que o povo quer, sabe? Então a gente precisa importante lembrar que é uma cidade que vive para o estrangeiro, né, para a pessoa que vem de fora, é estranho pensar que é uma cidade que vive para esses 3 dias, né? Então o festival ele movimenta a cidade o ano inteiro, não são só aqueles dias que o turista está ali, as pessoas estão ali, as pessoas veem aquilo pronto.
Mas até mesmo para quem está de fora que vê o espetáculo e vê a grandiosidade daquilo e sente o quanto que é até estranho, né? Uma cidade tão pequena e com um espetáculo tão grandioso. Me deixa bastante preocupada algumas posturas, às vezes, de colocar a arte como se a gente tivesse que escolher entre a arte e a vida. Né? Então, não, então, por que esse dinheiro do carnaval, do boi, ou do cinema não vai, ou da Lei Rouanet não vai para a saúde? Ou quando é como se não houvesse uma divisão entre as pastas, como se não houvesse pessoas específicas para tratar de cada departamento, né? E de como hoje, para a gente, né, quem está em casa, tá aí, tá vendo o quê? Né? Tá vendo suas séries, tá vendo seus filmes, tá escutando as suas músicas, tá. Eu nunca vi tanta gente pensando em trabalho manual. Consumindo arte, né? Então, assim, nós conseguimos pensar nisso, e talvez seja até uma boa discussão para um momento posterior, da gente pensar em como toda essa produção cultural e todo esse acervo cultural é muito importante para o ser humano. Uma pessoa que vai até Parintins para assistir o festival, ela nunca mais volta a ser quem era antes, né? Depois que você vê a capacidade que as pessoas têm de produção cultural, de produção criativa, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa que você era antes. E é essa parte que é importante da gente retomar do festival. Além da importância para os artistas, claro, né? Aí, só para encerrar, Eric, o que você deixa, então, para esse debate? Lembrando que, assim, que as pessoas podem debater, né? A gente vai ter os comentários aqui embaixo, a gente vai deixar liberados os comentários, então as pessoas podem estar debatendo, apresentando, né? Você fez uma série de questionamentos a respeito dos artistas, dos dançarinos, dos cantores, dos compositores. As pessoas podem estar debatendo, mas assim, como que você encerra o debate a respeito dessa prorrogação do festival e que a gente ainda não tem dado? Que conclusão que você chega disso? Olha, infelizmente, assim, a minha conclusão vai ser no sentido meio abstrato, no sentido mesmo de manter a fé e a esperança, né? Mas de reforçar essa ideia de que não é a festa do boi, é uma manifestação artística de pessoas que precisam dessa festa para sobreviverem, e aqui eu não estou falando da pessoa do Érico, eu estou falando de toda essa corrente humana que está por trás da festa. Muito bacana chegar no dia da festa, beber, alegrar, consumir, tomar tacacá, passear, mas lembrar quantas pessoas estão nessa corrente, direta e indiretamente. Eu não tenho dados aqui para falar de retorno financeiro, né, mas eu acredito que seja acima de milhões, e que é da importância disso, né, para a vida das pessoas, mas também aproveitar e deixar essa sementinha plantada no coração e na cabeça de vocês, né? De que lembrar que por trás de uma obra de arte, seja ela uma pintura, seja ela uma escultura, seja ela uma festa como é o Festival de Parintins, uma peça teatral, uma música, uma minissérie que vocês estão ouvindo, assistindo, teve muita briga, muita dor de cabeça. Várias amizades se entrelaçaram, várias amizades romperam por causa disso. Existiram vários fins, existiram vários começos. E tudo isso acaba terminando ali, naquele objeto de arte, no espetáculo do Boi Bumbá, no desfile de uma escola de samba, num capítulo de uma TV, na sua minissérie preferida ou em qualquer vídeo. E que ali estão mãos de pessoas que trabalharam muito. Ali estão pensamentos de pessoas que estudaram, experienciaram e que participaram de determinados experimentos sociais, matemáticos, matéricos, para chegar àquele resultado. Então ali tem esforço humano. E reconheça essas pessoas que constroem essas obras. Elas são trabalhadores como você. Elas se dedicaram muito para estar ali. O artista, ele não é um vagabundo. O artista, ele não é uma... Hoje eu implico muito com uma fábula do La Fontaine que falava sobre a cigarra e a formiga, né?
É como se a formiga operária, né, fosse a grande trabalhadora e a cigarra cantora é uma vagabunda. Como, né? Não dá para ver dessa maneira. A gente precisa encontrar também, ver que ali naquela situação tem trabalho. É bonito a gente falar de dom, né? Mas para mim dom é a sensibilidade. Deus pode enviar sim um dom para a gente, de ser sensível a determinada linguagem. Mas se você não for como Leonardo da Vinci, de separar 8 horas do dia para desenhar, se você não for como um Picasso, como um Mozart, o dom não está sendo usado. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. E esse esforço, esse tempo dedicado é trabalho, né? Quando você compra um livro de arte, e quando vocês que estão assistindo a live forem numa livraria que não são da área de arte, façam um favor para mim, olhem os preços de um livro de 300, de 700 reais. Isso é investimento. A gente podia estar dando a parcela de um carro, mas a gente é maluco e está comprando um livro caríssimo. Então isso é investimento. E o nosso retorno não é apenas uma valorização romântica, né? Ai, lindo, é gênio, é isso, é maravilhoso. Não! Nos olhem também como trabalhadores, olhem a nossa arte como necessidade. Em meio a uma pandemia, vocês estão afagando o coração de vocês com o quê? É vendo boi, é ouvindo música, é assistindo minissérie, é com obra de arte. Parem de olhar para nós artistas apenas com um pensamento romântico. É bonito, é lindo, mas nos olhem como cidadãos do mundo, nos olhem como trabalhadores, né, como pessoas que fazem suas atividades e que precisam, como muitos aqui de Parintins hoje, de você, para que a gente possa continuar fazendo nossos espetáculos, nossas obras, as nossas produções poéticas, artísticas e revolucionárias. Tá bom. Obrigada, Eric. Eu vou contar aí com a participação do pessoal, né? A gente já vai subir ali como aula online, né? A gente vai colocar no YouTube. E aí as pessoas podem estar tanto se inscrevendo no canal, quanto comentando, né, sobre os assuntos, propondo assuntos para a gente discutir. Até quero conversar com o Eric depois, a gente ainda vai ter mais uma conversa a respeito da criatividade nesse período, né, que é um processo que grande parte dos nossos alunos tem reclamado bastante, mas aí vai ser para um outro momento. Tá bom? Obrigada, Eric. Domênico De Masi tem toda a razão agora, né? Oi? O Domênico De Masi, com ócio criativo, hoje está reinando, né? Sim. Às vezes nem tão muito criativo, mas tudo bem. Mas tá bom, olha, muito obrigada de coração, força aí para todo mundo de Parintins, para todos os artistas, e isso também vai passar, tá bom? Beijão. Beijão, gente. Obrigado, viu? Obrigada.